manhã com a gente? O pessoal da manhã está assim um pouco mais bronzeado, porque a gente celebrou de 9h30 até as 10h30. Depois seguimos para o assentamento, que fica ali bem perto da DAS. Logo depois da DAS, vira à esquerda. São muitas famílias que moram ali já há muitos anos, mas não têm ainda a escritura dos seus terrenos, dos seus imóveis, e acabam não tendo toda a infraestrutura de saneamento básico, e etc, e etc. E hoje nós celebramos pela manhã, cantamos, fizemos, como é o nome? Trenzinho da Alegria. E depois a gente foi lá levar essa alegria para o assentamento, e uma turma já havia ido bem mais cedo. Já estava lá desde as 9h, presentes, cachorro-quente, melancia geladinha, suco. Hoje eu tomei um suco de caju com água com gás, eu nunca tinha tomado na minha vida. Estava o negócio mais gostoso do mundo, bem natural, com gostinho de refrigerante, excelente para quem quer uma vida saudável. E a gente convida você a orar por essas famílias e para ficar atento aí às redes sociais, aos grupos da igreja, porque logo, logo a gente está de volta lá. Gratidão a todo mundo que encabeçou esse projeto e a todos que estiveram presentes. Olha uma outra notícia bonita. O nosso cursinho pré-vestibular, preparatório para um Enem, preparatório para concursos, já está funcionando. Ele é destinado a pessoas de baixa renda. Se você conhece alguém que deseja estudar, não tem condições, você pode tirar uma foto, mandar esse QR Code, passar no staff, pegar o nosso contato, anotar o número da igreja, passar para essa pessoa e dizer para ela, tem vaga, tem espaço, já começou, e ele vai até o final de semana do vestibular da UESB. Estaremos aí com professores competentes, habilitando pessoas que desejam ingressar na universidade ou num concurso público. Um outro aviso importante, dia 2 de novembro, a gente vai ter a nossa Assembleia Geral Extraordinária. É dia de finados, mas é um domingo de ceia. Então a gente vai ter culto normal e a gente abrevia um pouquinho a liturgia para ter essa assembleia. Qual é a pauta? Eleição da diretoria, eleição do Conselho Fiscal, é muito rapidinho, importante. Eleição da diretoria, 9 pessoas ocuparão essas cadeiras. A gente tem que fazer uma renovação de pelo menos 1/3 da diretoria, e do Conselho Fiscal são 6 nomes, a gente tem que renovar também 1/3, lembrando que a indicação para o Conselho Fiscal é da própria igreja, para que a gente possa manter seriedade, transparência no trato com os recursos. Então, dia 2 de novembro, guarda essa data. E as inscrições para a nossa próxima turma do Conhecendo a Cidade. O que é isso? É o nosso curso para quem já é batizado numa igreja evangélica, tem frequentado a nossa comunidade, deseja conhecer mais, para quem sabe se tornar membro, passa no staff, aquele balcão, coloca seu nome, você entra num grupo do WhatsApp e a gente começa essa turma do Conhecendo a Cidade. A cantina nem precisa fazer propaganda, porque o cheiro já vai começar a atrapalhar o sermão. Tem um tal de um espetinho, tem um cuscuz misturado com um negócio gostoso, tem muita coisa boa na cantina, e você é convidado, convidada para ficar com a gente um pouquinho mais depois da celebração. E por fim, no próximo domingo, a gente tem uma programação muito especial. Temos uma pós-graduação em Teologia Pública. Semana que vem, sexta e sábado, aula com o professor Tiago Tomé. É legal lembrar isso que eu não disse de manhã. O Tiago Tomé, Rafa, ele assumiu o pastoreio da Igreja Presbiteriana do Planalto, pastoreada por mais de 30 anos pelo pastor Ricardo Barbosa, que talvez seja o nome mais respeitado no tema da espiritualidade no Brasil. O pastor Ricardo Barbosa tem mais de 70 anos, continua um dos pastores. O Tiago Tomé assume o pastoreio dessa comunidade e a gente tem a alegria de recebê-lo para falar sobre espiritualidade e teologia pública na pós-graduação, sexta e sábado. Mas no domingo a gente vai ter um tempo muito especial, porque ele vai falar sobre adoção. Primeiro, a adoção que Deus fez com a gente através de Jesus. E à noite, ele vai trazer uma palavra e vai compartilhar a experiência de adoção. Eles têm um filho adotado e vocês vão ouvir uma irmã que vocês convivem há muito tempo aqui na igreja. Ela é líder na igreja e ela tem uma história de adoção. Eu sempre soube que ela havia sido adotada, mas eu nunca sabia como ela foi adotada. E é uma história extraordinária. Então a gente vai ouvir o evangelho, depois uma conversa do Tiago Tomé com uma irmã da igreja,
cujo nome do esposo é Tiago, e ela vai contar para a gente como foi que o amor de Deus alcançou a vida dela através de uma família que a adotou. E aí, a gente termina esse domingo, quem sabe, de joelhos dobrados, porque vem aí o nosso Natal. Uma história do Natal para os pastores na madrugada. Nós queremos ser uma comunidade que sai pela vida, sai pela cidade, sai pelo ambiente no qual Deus nos plantou, para contar a boa notícia do Natal para um público que geralmente não recebe uma festa de Natal. E possivelmente a gente faz um Natal esse ano para as crianças que estão institucionalizadas, esperando uma família para adotá-las. E em Vitória da Conquista, há uma instituição assim. Nós estamos já fazendo alguns contatos, orando. Queremos ouvir o Tiago Tomé no próximo domingo e dizer, é nessa direção mesmo, Senhor? Então a gente vai fazer uma festa para essas crianças. E quem sabe Deus não abre a nossa madre, o nosso coração, consciência de que somos filhos do Pai que nos adotou em Cristo. E a adoção precisa voltar a ser uma pauta da igreja. No sermão eu falo mais sobre isso. Agora fica de pé um pouquinho. Vamos cantar com alegria. E eu convido, conclamo, convoco, peço em nome de Jesus que você, a partir das suas possibilidades, se sinta desafiado, desafiada a repartir, a dividir, a compartilhar, a contribuir, para que a gente continue podendo cumprir toda essa agenda, abençoar muita gente. Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que estivermos dispostos a repartir. Hoje, Wagner, um furgão, nem sei que carro é aquele, Djavan, que virou a cozinha, um carrão tipo uma van, se transformou numa cozinha e voltou tomado de presentes. Porque a quantidade de presentes multiplicou, deu para todas as crianças, e a notícia foi, Deus multiplicou os presentes, e a gente agora já vai guardá-los para a festa de Natal. Repito, Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que estivermos dispostos a repartir. Abençoa as nossas mãos, Senhor. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa a gestão dos recursos. Abençoa essa dimensão da nossa vida, por vezes tratada pela religião de maneira tão perigosa, de maneira tão irresponsável. Mas a gente tem tentado fazer isso de maneira bonita, transparente, generosa, e que continue sendo assim. Continua cuidando dos irmãos que trabalham na tesouraria, no conselho fiscal. É importante, e eu dedico parte dos meus rendimentos para que ela continue cumprindo a missão confiada por Deus a nós. Consagramos a Ti a nossa vida, também os nossos recursos. Que haja provisão para quem tem falta e que haja generosidade abundante para quem tem tido sobra. Em nome de Jesus oramos com alegria. Amém, Senhor. Amém. Faça isso. Código de barra, caixinhas ali no fundo. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Um beijo no coração de quem assiste online. Transmissão hoje da celebração da noite. E gratidão a toda a equipe da comunicação. Gratidão, gratidão. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, meu irmão, minha irmã. Em Lucas 15, mas é apenas pretexto. O texto do sermão é Atos, capítulo de número 8. Mas eu preciso ler alguns versos de Lucas 15, e eu tenho sido repetitivo nessa porção do Evangelho, tanto o texto de Lucas quanto o texto de Atos são escritos por um médico, historiador, não judeu, chamado Lucas. E já faz um tempo que o tema da alegria tem ocupado espaço no meu coração, inclusive alegria como fruto do Espírito Santo, alegria como sinal do reino de Deus, alegria como uma convocatória, como um imperativo da graça. Alegrem-se. Outra disse que um cristão que não é alegre é uma contradição de termos.
A fé cristã é uma implicação à alegria. Mas é curioso que o discurso religioso geralmente é triste. O ambiente religioso geralmente é marcado por um certo medo. Assim, as crianças no ambiente religioso, especialmente de algumas tradições religiosas, elas são o tempo todo orientadas a silêncio. Ou tem ainda mais um problema. Às vezes a criança está dando um trabalhozinho em casa e alguns pais dizem assim: eu vou contar para o pastor domingo. Ou seja, o religioso é aquele que está sempre com uma bronca. Pessoas chegam na celebração e dizem assim: pastor, quem apareceu aqui hoje? Fulano e fulana. Puxa a orelha, pastor. Sumido. Assim, cara de contrição. Dificilmente a gente ora assim sorrindo, né? A não ser o pastor Silas, por exemplo. A mesa está posta, a comida na mesa, todo mundo morrendo de fome. E aí, quem vai orar? Quem vai orar? Aí o pessoal já diz: Simvaldo não, Simvaldo não, Simvaldo não. Por quê? Eu costumo demorar. Aí o pastor Silas diz: não, deixa comigo. Hoje no Santo Dias foi assim. Era para terminar, vieram assim: Simvaldo, faz uma oração. Eu falei: já estou indo. Pois é, meu irmão. Quando eu olhei, pastor Silas: obrigado, Senhor, amém. Vamos para casa, família. Pastor da alegria. Ele ora pela refeição assim: abaixo de Cristo, isso. Pode comer, irmãos. Louvado. Lucas 15, verso 28. Diz assim: o filho mais velho, leio na Nova Almeida Atualizada. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Entrar onde? Na festa que o pai havia feito para o filho mais novo, que tinha gastado toda a herança, parece que com as prostitutas, na acusação do irmão mais velho. O irmão mais velho está trabalhando e voltando para casa pergunta: o que está tendo na casa do meu pai? Porque ele ouvia o barulho da dança e da música. Tinha dança e tinha música nessa festa. Mas ele não entra na festa indignado, porque na cabeça dele o pródigo, para você não esquecer, significa gastador, esbanjador. Para não fazer como o Zezinho, que chegou na escola e a professora perguntou: vocês gostam de algum texto na Bíblia? E o Zezinho falou: eu amo. É uma parábola do filho prodígio. Não é prodígio, é pródigo, aquele que gasta tudo de maneira irresponsável. Agora, olha o que o pai faz. O mais velho não quer entrar, a festa está boa, o mais velho está na porta indignado, chateado, bicudinho. Aí o pai está indo, porém o pai procurava convencê-lo a entrar. Se a gente colocasse a NVT na tela, convencê-lo na outra tradução. Nessa tradução da NVT, insistiu: entra para a festa. Em suma, e dentre tantas e tantas possibilidades, pregar o evangelho significa convidar os nossos irmãos a entrarem na festa. Irmãos pródigos, irmãos que estão gastando a vida de qualquer jeito, irmãos que estão vivendo sem levar Deus em consideração. E porque vivem assim, a gente costuma nem chamar de irmão. Inclusive, um vídeo de uma pregação que eu fiz há um tempão atrás, contando a história de um evento que tivemos, curiosamente virou uma trend, né, de Instagram. Então o vídeo está rodando aí 110 mil visualizações. E tem muita gente quebrantada e tem muita gente criticando, né? E os críticos batem assim com muita força e xingam a gente sem nem saber quem a gente é. E no vídeo eu digo que nós fomos às ruas convidar garotas de programa para uma festa, para acompanharem a gente para uma festa. Você já conhece essa história? E no vídeo eu digo que lá para o final da festa, as nossas esposas aparecem e cumprimentam as convidadas dizendo: sejam bem-vindas, eu sou a esposa do fulano de tal que te trouxe. Meu marido tratou você como uma filha de Deus? Meu marido respeitou você? E aí as críticas giram em torno disso. Quer dizer que elas são filhas de Deus? Quer dizer que elas são nossas irmãs? O discurso do filho mais velho é sempre esse: considerar
quem está gastando a vida de uma maneira dissoluta, irresponsável, como não irmão, como o outro, como o distante, como aquele com quem eu não devo me relacionar. É tanto que, se você continua lendo, o filho mais velho vai dizer para o pai assim: o teu filho gastou o teu dinheiro. E o pai retoma a palavra e diz: o teu irmão. Ou seja, ainda que vivendo distante do pai, ainda que gastando os recursos irresponsavelmente, ainda que vivendo totalmente fora dos padrões do reino de Deus, o pai continua considerando filho e considerando irmão do filho que ficou em casa. E mais, o pai está dizendo assim: eu fiz uma festa para o seu irmão. Entra menino, entra menino, entra menino, teu irmão voltou, meu filho, é para se alegrar. E ele não entra. Termina a parábola e ele não entra. E o último verso, verso 32 do capítulo 15, diz assim: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas a parte inicial, era preciso, era necessário fazer uma festa e se alegrar. Então, você já conhece esse texto bastante. No YouTube da igreja o que mais tem é pregações em Lucas 15. Agora, Atos 8. Atos 8, verso 8, eu continuo na NAA. Diz assim, Atos 8, verso 8. E houve grande... Com essa alegria, nem o filho mais novo entra na festa. Até o filho mais novo fala: deixa eu voltar para onde eu estava. E houve grande alegria naquela cidade. Agora vai lá para o finalzinho, verso de número 39. 39. Daqui a pouco você entende o contexto, eu vou ser bem breve também no contexto, para fazer algumas aplicações. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Pegou Filipe e levou para outro lugar, de uma maneira sobrenatural, inexplicável, aparentemente. E o eunuco, quem era o eunuco? Era um homem que cuidava dos tesouros da rainha Candace da Etiópia, e ou escolheu ser um eunuco, ou seja, alguém que não vai se casar, não vai ter relações sexuais, não vai construir família, ou ele foi obrigado a ser um eunuco. Ele era alguém sem família, sem filhos, sem descendentes, sem conjugalidade. Esse homem não viu mais Filipe, e este é utilizado para falar de quem? De Filipe ou do eunuco? Aulinha de português. Quem é o este ali, Filipe ou eunuco? O este é utilizado para falar de quem está mais perto no texto. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Então assim, estou chovendo no molhado. Lucas está narrando o que ele está ouvindo ou ouvindo. Porque não se sabe bem se Lucas foi ali um contemporâneo de Jesus e se ele estava em loco escrevendo quando Jesus estava contando as parábolas. Não se sabe. Mas em Atos, especialmente no capítulo 16, possivelmente Lucas acompanha Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Mas no capítulo 8, Lucas está narrando, possivelmente, histórias que ele foi ouvindo, e ele diz isso em Lucas 1 e em Atos 1, que ele fez uma acurada pesquisa para poder apresentar um texto, que no original é um texto só, Lucas e Atos, um só texto. Mas para questões didáticas, em Lucas nós temos a história de Jesus, em Atos nós temos a história da igreja. E isso é algo também muito bonito, que eu gosto de repetir, porque eu tenho a sensação de que isso ainda não foi bem digerido por nós. Nós olhamos para Jesus e nós queremos um Jesus que funcione para resolver as nossas questões. Geralmente assim, a gente diz assim: ora por mim porque eu estou numa luta grande. E está correto, tem que pedir oração mesmo. Mas qual é a ideia? É assim: eu preciso que Deus se movimente para fazer as coisas funcionarem de acordo com o que eu desejo. Amém.
Amém. Está pentecostal ali fora. Então, assim, a gente sempre quer. Por isso que a gente criou imagens e frases como: hora de madrugada que a fila é menor. A oração move o braço de Deus. E mais, muita oração, muito poder. Ou seja, quanto mais movimentos a gente faz para Deus, Deus entra em movimento para fazer o que a gente deseja. Eu não quero desanimar a sua oração, no sentido de, então quando eu estiver numa aflição eu não devo orar? Claro que deve orar. Spurgeon disse: ore como você pode, até o dia que você puder orar como você deve. Eu não sei orar. Ninguém sabe orar. Romanos 8, 26. Mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, uma coisa eu posso afirmar. Uma oração que Deus gosta de responder é: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, estou no meio dessa confusão aqui e eu queria entender assim, o que o Senhor está fazendo na história. Senhor, eu sou um profissional, eu estou na minha cidade trabalhando. Esse é Filipe, tá? Filipe é a soma de filéu com halos, no grego. Filéu é amigo, halos, cavalos. Quem é Filipe? Aquele que é amigo dos cavalos. Como é que continua a história de Filipe? Filipe tem que correr atrás de um cavalo para poder evangelizar o eunuco. Tem umas coisas na Bíblia que eu nunca entendi, essas aparentemente coincidências. O amigo dos cavalos, que tem um nome desde que nasceu, é alguém que vai aparecer no momento mais extraordinário do seu ministério, correndo atrás de um carro, e naquele tempo o carro era movido a cavalo, para poder comunicar a boa notícia do reino de Deus. Mas antes, uma imagem mental para você nunca mais esquecer esse texto. Imagina você sendo um profissional, fazendo parte de uma comunidade de fé, numa determinada cidade, mas você não é daquela região. Você veio de fora e de algum modo você acolheu aquela mensagem religiosa, você passou a congregar com aquele pessoal numa cidade que não é a sua, os seus descendentes não são daquela região, e você passa a servir naquela igreja, assim, ajudando a separar os itens da cesta básica para beneficiar as comunidades não assistidas pelo poder público, as comunidades que não são carentes, porque todos nós somos carentes, são comunidades mais necessitadas, porque não há justiça que alcance essas pessoas, e por isso elas ficam às vezes às margens, inclusive da vida digna, da vida da cidade, da vida da polis. Cidadania é ter direito à cidade, mas tem pessoas que não têm direito à cidade. Então, você é alguém que passou a ser chamado de diácono. Diácono é uma palavra grega que já era usada antes da Bíblia e significa garçom, ou seja, aquele que serve às mesas. Então, lembrando, você é de outra cidade, sua família é de outra cidade, você veio para a conquista, se converteu numa comunidade religiosa, ela tem um trabalho de distribuir cesta básica, você converteu, foi se envolvendo ali. Algumas mulheres disseram: nós não estamos sendo assistidas, e aí elegeram você para arrumar os alimentos, comprar o alimento, montar a cesta, entregar a cesta. Só que o que aconteceu? Naquela cidade começou a haver uma grande perseguição religiosa. As pessoas daquela religião nova, que você passou a fazer parte, começaram a sofrer perseguição e começaram a dar linha na pipa, como diz a moçada. Começaram a vazar da cidade. Vai embora. É o que Atos 8 está dizendo no verso 1º, verso 2º, verso 3º. Há uma grande perseguição em Jerusalém. Todos aqueles discípulos de Jesus têm que sair de Jerusalém, exceto os apóstolos que permanecem em Jerusalém. Apenas os 12, e você lembra bem que Jesus escolheu 12 discípulos para ficarem bem mais próximos. Judas morreu, Matias foi eleito e os 12 ficam em Jerusalém. A história é muito longa, mas esse Filipe, ele não é um apóstolo, ele não é um pastor, ele não é um teólogo, ele não fez faculdade e pós-graduação em teologia pública. Ele era um crente comum. O nome Filipe é um nome grego. Ele não é da tradição de Israel. Ele não é um cara que cresceu convivendo com Moisés, Elias e toda essa narrativa do Deus de Moisés. Ele é um novo crente. E ele vai parar nas cidades samaritanas. E aqui é um problema ainda maior, porque os samaritanos não se dão bem com os judeus. Por quê? Porque os samaritanos
é o resultado das relações amorosas entre judeus e assírios. E Deus disse que eles não deveriam ter relações, se casarem com os assírios. Se envolveram, nasceu um povo chamado samaritano, que os judeus não queriam meia. Só para você ter uma ideia, o judeu fazia 3 orações por dia. E nas 3 orações, eles diziam mais ou menos isso: obrigado por eu não ter nascido mulher. Obrigado por eu não ter nascido um cão. E obrigado por eu não ter nascido um samaritano. Ou seja, ser um samaritano era não ser humano. E agora Filipe, que é grego, convertido ao Deus de Israel, revelado por Jesus, pouco tempo de vida cristã, ele estava acostumado a distribuir a cesta básica. Ele se vê agora em uma das cidades da grande região de Samaria. E aí a pergunta para você, Ednei, engenheiro: o que você faria? Deixei meu povo que eu acabei de formar na cidade que eu cheguei, deixei minha comunidade, deixei meus amigos, estou sozinho numa terra que eu não conheço. Eu estava acostumado a distribuir a cesta básica. Mas e agora? O que eu faço? E aí vamos ler o texto para a gente ficar encantado com um cara que é um anônimo, mas é uma grande inspiração para nós. Porque nós temos uma desculpa, Jocélia, de que a gente não prega o evangelho, porque a gente não conhece muito a Bíblia. A gente diz assim, não. É tanto que haviam organizações, e que pena que isso parou tanto. Por exemplo, a Adonep, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Fazia um jantar gostoso, você comprava o convite, chamava o empresário, chegava lá, ele ouvia um testemunho, e aí depois fazia o apelo: quem quer Jesus? E muitos empresários se converteram a partir desse movimento. Inclusive o dono desse espaço foi alguém que trabalhou muito tempo nessa Adonep. E outros tantos movimentos. Mas, de algum modo, passa pela nossa cabeça a seguinte compreensão: somente especializados podem pregar o evangelho. Então eu preciso levar a pessoa para alguém que é um especialista em Deus, para que o especialista em Deus fale de Deus para a pessoa. Tem umas coisas assim, pastor, eu vou fazer um jantarzinho lá em casa, meu marido tem uma resistência. Aí o senhor vai assim como se o senhor não estivesse sabendo de nada. Mas a gente está brigando, a gente está para separar, ele está brigando com meu filho adolescente, ele não está mais deixando eu ir para o salão, está uma confusão aqui em casa. Aí o senhor faz de conta que não sabe de nada, mas de vez em quando o senhor vai falando as coisinhas lá. Porque assim, de um homem de Deus ele vai ouvir. Assim, e onde estão os Filipes? Onde estão as Filipas? Espalhadas pela sociedade, vivendo momentos de adversidade e de luta, vivendo momentos de privação de quem ama, numa outra terra, com saudade da comunidade, convivendo com os dramas de dentro e os dramas de fora, porque Samaria não é brincadeira, é uma cidade complicada. E o que leva um cara desse a chegar nesse lugar e começar a anunciar o evangelho? Verso 4 de Atos 8, vamos ao texto. Enquanto isso, tem um monte de coisa acontecendo aqui atrás, Dani. Saulo, que depois vai se transformar em Paulo, está perseguindo os cristãos e matando os discípulos de Jesus, que nem eram chamados de cristãos. Inclusive, não são os discípulos de Jesus que se dizem cristãos. Eles chegam na cidade de Antioquia e eles são chamados de cristãos quase que como uma zombaria, porque cristão é o diminutivo de Cristo. Então, o pessoal olha e diz: vocês são os cristinhos, né? Vocês estão tudo parecidos com aquele tal do Cristo. Só que eles são tão parecidos que eles começam a ser chamados de cristinhos. Mas o diminutivo de Cristo não é cristinho, é cristão. Mas eles só vão ser chamados lá em Atos, capítulo de número 11 em diante. Aqui, eles eram chamados de os do caminho. Eram aqueles do caminho de Jesus, que era algo novo no meio de Israel. Chegou um novo rabino que morreu pregado numa cruz. O pessoal diz que ele ressuscitou ao 3º dia e estão vivendo como Jesus. E agora eu resgato aquilo que eu estava falando lá no início, de que nós nos relacionamos com Deus querendo um Deus que funcione do nosso jeito, para satisfazer a nossa vontade.
Agora, você já parou para perguntar como é que Deus olha para Filipe? Não, deixa eu ajudar você. Como é que Deus olha para Raquel? Como é que Deus olha para Wilson? Como é que Deus olha para Verena? Como é que Deus olha para Aninha? A gente olha dizendo, Senhor, o Senhor está vendo aí, hein? Olha o que está rolando aqui. E a gente pode fazer. Mas a gente poderia perguntar, Senhor, o Senhor que está vendo tudo que eu estou vendo e mais ainda aquilo que eu não estou vendo, o que o Senhor está planejando? O que o Senhor está projetando? Eu estava lá trabalhando na igreja, distribuindo a cesta básica, estava tudo bem, todo dia convertia pessoas, havia uma justiça, havia uma alegria, até o pessoal do Império Romano ficava impressionado como é que uma comunidade cuida inclusive dos seus inimigos. Aí do nada começam a perseguir a gente, e eu me vejo aqui agora no meio de uma terra estranha, Samaria, os judeus não gostam dos samaritanos. A grande pergunta é, como é funcionar do teu jeito? Como é que eu saio do paradigma de querer um Deus que funcione do meu jeito para um outro paradigma, ser um tipo de gente que quer funcionar do jeito de Deus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que um ser humano existe no mundo de acordo com a tua vontade? Filipe. Enquanto tem perseguição, Saulo está matando todo mundo. Estevão, que era um diácono, tipo Filipe, morreu apedrejado só porque disse que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Messias, o enviado de Deus. Ele morre. E aí, Filipe? Enquanto isso, os que foram dispersos, isso é chamado de diáspora. Todo mundo teve que sair do seu contexto para outras regiões em nome da perseguição, inclusive refugiados são aqueles que são dispersos por vários motivos. Políticos, por conta das guerras, e inclusive agora nós estamos falando de refugiados climáticos. E obrigado, Senhor, pela chuva. Não dá para dizer amém, meus irmãos? Obrigado, Senhor, pela chuva, meu Pai. Segura só os ventos, o alerta amarelo. Meu Luquinhas estava perguntando o tempo todo, pai, o que é alerta amarelo? O que é alerta amarelo? Ele está lá na salinha, chuva abençoada, estava precisando na nossa terra. Mas por falta de chuva, por excesso de chuva, pelo deslejamento, meu Deus, o degelo das geleiras, aumento de marés em alguns lugares, pessoas têm que sair da sua conjuntura e são chamados de refugiados climáticos. Agora, quem anda com Jesus, pediu o tempo todo, Senhor, não me deixa sair da minha terra, manda chuva, para com as queimadas, faz um milagre. Nós oramos na igreja, não teve jeito, teve que ser disperso. Chegou numa outra região, vai fazer o quê na outra região? Pergunta para Filipe, pergunta para o texto bíblico, quando tudo dá errado, quando a nossa oração parece não ter funcionado, quando a perseguição pegou a gente de jeito, quando veio o desemprego, fui parar na UTI, quando o diagnóstico foi o pior possível, quando a grana acabou, fiquei quebrado, casamento desmantelou-se, eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o que eu estou sofrendo. Quando deu tudo errado, faz o que, Senhor? Filipe, ele ia por toda parte, não só ele, mas todos os que foram dispersos. Isso aqui é bom demais, nem eu tinha me dado conta. Não é só Filipe que sai pregando, é todo mundo que sai disperso, vai pregando a palavra, vai pregando o evangelho. Que curioso, meu Deus do céu, que quando a luta vem sobre nós, a gente não dá conta nem de viver a palavra. A gente começa a ter problemas com a nossa teologia. Os gabinetes pastorais o tempo todo giram em torno assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei onde Deus está. Eu orei, não teve jeito, pastor, as coisas não mudam. E a pergunta é, por que você não muda então? Filipe estava com tudo errado, as coisas não mudaram, ele mudou. E ele disse, eu que só distribuía a cesta básica, agora eu distribuo o evangelho. Eu agora, em outras palavras, eu convido os meus irmãos que eu nem conhecia a entrarem numa festa da qual eu vim.
Eu estou vivendo dias difíceis, mas o Espírito de Deus habita em mim. O meu Pai me colocou dentro da festa. O meu Pai me ama. O meu Pai perdoou os meus pecados. Jesus me trouxe para dentro da festa às custas do sangue dele derramado no madeiro. E eu não posso ficar com essa boa nova só para mim. Tá tudo complicado. Mas se eu pregar a boa nova, quem sabe esses caras estão pensando de Javan. Vai que a gente começa a pregar aqui em Samaria. E Deus derrama o Espírito dele como derramou em Jerusalém. E nasce uma igreja aqui. E a gente começa a viver aqui aquela festa que a gente vivia lá em Jerusalém. Porque era muito bom. Porque as pessoas se amavam, as pessoas distribuíam o que elas tinham. Não havia nenhum necessitado. Atos 2, do 42 ao 49. E Atos 4, do 31 ao 38. A igreja de Jesus é a grande festa que Deus está fazendo no mundo para dizer que o seu reino chegou. A pergunta é por que a gente briga tanto na religião, né? Por que a gente discute tanto quem é que está com a razão, quem não está com a razão? Eu ouvi dizer de uma igreja aqui em Conquista que está uma confusão. O pessoal saindo da igreja, uma confusão. A alegria foi embora e o que era para ser uma festa virou um problema. Mas Felipe não, ele acredita. A igreja é a resposta de Deus para o sofrimento humano. E eu vou ter que indicar, mas colocar uma ressalva no autor. Tem um livro chamado Liderança Corajosa. O livro bom, porque ele conta como a igreja nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, atuou, amando as pessoas, cuidando do seu luto no dia 11 de setembro de 2001. Quando as torres caíram, não haviam lugares para guardar tantos corpos e os templos eram abertos e os corpos eram postos nas igrejas e os membros das igrejas ficavam 24 horas ajudando as famílias a reconhecerem as vítimas, abraçando, acolhendo, um chá, um afeto. E daí o autor do livro, que infelizmente se atrapalhou todo, e nós lemos um livro que denuncia as atrapalhações do pastor Bill Hybels. Mas ele diz, a igreja de Jesus é a esperança para o mundo. Quem é o povo que está de algum modo dizendo, a gente chora com quem chora e a gente faz uma festa para quem precisa festejar, senão a igreja de Jesus? Quem é a comunidade que recebeu os mandamentos recíprocos uns aos outros? Uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Não maltratem uns aos... Não falem mal. É a igreja de Jesus. E Felipe está pregando. E eu vou adiantar. E a gente vai providenciar um lugarzinho para a gente dormir aqui. Ou guarda-chuva para todo mundo. Eles iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi para onde, Simvaldo? Porque primeiro era todo mundo pregando. Agora, Filipe foi à cidade de Samaria. E o que ele fazia? Anunciava o Cristo, irmãos. Uma perguntinha constrangedora. A última vez que você anunciou o Cristo? Constrangedor, hein? Não é convidar para o culto, não. Não. Você também entendeu mal. Não é ir para o Santo Dias levar um presente. Também não. Filipe fez tudo isso. Ele entregava a cesta básica, ele deu presente, ele fez muita coisa até maior ainda. Mas o texto anunciava o Cristo. Imagina a nossa vida como um grande Big Brother e você voltando às cenas. E você convivendo lá no trabalho, na faculdade, nas obras, e convivendo com o vizinho do prédio. Eita, e tá passando. E você diz assim, pesquisar. Clica na lupa e pesquisa a palavra Cristo. A última vez que saiu da minha boca Cristo, que saiu da minha vida Cristo, que eu anunciei Cristo intencionalmente, a despeito das minhas circunstâncias e das circunstâncias alheias. Eu anunciei. Quando foi? Filipe, no momento adverso, anunciava Cristo ao povo dali. Como é que ele anunciava, Simvaldo? As multidões unânimes, isso é maravilhoso, davam atenção às coisas que Filipe dizia, prestavam atenção no discurso de Filipe, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia.
O evangelho não é só um discurso. O evangelho é palpável, tangível. O evangelho é materializado. Filipe falava de Cristo e Filipe mostrava Cristo através de sinais. Para que serve um sinal? Um sinal existe para apontar para uma realidade muito maior. O sábio aponta para a lua. O tolo fica dizendo, aquele dedão está fazendo o que ali? Que dedão grande. O sábio aponta para a lua, o tolo fica impressionado com o dedo. O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para uma realidade maior. Filipe pregava Cristo e mostrava Cristo através dos sinais do reino de Deus. Quais eram os sinais? O texto diz, os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E aí, o que aconteceu? E houve grande alegria na cidade. Simvaldo, qual é o paralelo entre um texto e outro? Jesus está contando uma parábola, uma historinha pedagógica para falar sobre o amor do Pai e para falar sobre o reino de Deus. O que a parábola diz? Que um pastor vai buscar ovelha, que uma mulher vai buscar moeda e que um pai vai buscar os 2 filhos na porta. O perdido e o mais velho. O pródigo e o mais velho. Para trazer para onde? Para uma festa. Ok. Quem escreveu? Lucas. Quem falou? Jesus. E agora? Lucas está escrevendo um Filipe numa condição adversa que está levando o pessoal para onde, irmãos? Para um velório? Para ter medo de Deus? Para ficar com medo do inferno? Filipe prega Jesus com a boca e prega Jesus com a vida. O pessoal vendo e ouvindo dá crédito à mensagem. E ao dar crédito à mensagem, há uma alegria. Como é que termina o texto lá do filho pródigo? Nós precisávamos festejar. A gente precisava se alegrar. Filipe tinha tudo para ficar triste. Filipe está alegre. Quais são os motivos que você tem para ficar triste? São muitos, né? Se a gente abrisse aqui um confessionário, Kênia, quanta coisa a gente teria para dizer, poxa, chateação, inquietação, medo, aperto, desencontros, chuva e sem saber se aquela goteira lá de casa está segurando a água. Aí a gente pergunta, e você, Filipe? Amigo dos cavalos? Cara, eu tenho muitos motivos também, tá? Se eu quisesse que Deus se movesse segundo a minha vontade, eu queria estar agora em Jerusalém, arrumando minha cesta básica, vendo as pregações de Pedro, cara. Pedro prega pra caramba, Simvaldo. Quando pregou, 2.000 se converteram, de primeira. Pregou de novo, daqui a pouco 5.000 pessoas estavam na igreja. Recurso, um tal de Barnabé, Simvaldo, vendeu um terreno, deu tudo de oferta. A gente não tinha problema com dinheiro lá naquela igreja. E aí, Filipe, você agora está aqui em Samaria, hein? Faz o que agora? Cara, vou pregar. Eu vou falar da festa que Deus fez dentro de mim. E quando eu começar a contar para todo mundo sobre o amor de Deus, Deus vai fazer uma festa no meio dessa cidade aqui. E daqui a pouco a alegria que era só minha vai ser a alegria de todo mundo. Porque o texto não é hipérbole do pregador assim. Simvaldo é exagerado. É Lucas que é exagerado. E houve uma grande alegria naquele bairro. Não, naquela cidade. A cidade virou uma festa. Hoje vai ter uma festa. Eu nunca lembro de quem são os corinhos. Deveria ser nosso. Não deveria? Tem uma outra do balão mágico, que eu até postei uma vez e eu sou chamado de mundano e louvado seja Deus. Assim, vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Se isso não é Filipe em Samaria, quem é?
É Ivete em Salvador? Ou é Felipe em Samaria? A gente tem que escolher os paradigmas. Agora, como é que a gente vai convidar as pessoas para uma festa se o Evangelho e o reino de Deus já faz um tempo que não é prioridade para nós? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos diz que 82% dos seus amigos topariam ir para a igreja com você. Eu vou repetir. 82% dos seus amigos topariam ir na sua igreja com você. Somente 2% de nós os convidamos. Por quê? Joabe mandou um vídeo para a diretoria da igreja. Os muçulmanos do Islã, os adeptos do Alcorão, os discípulos de Maomé, os adoradores de Alá, eles têm, eu acho que é uma média de 8 filhos por família. E aí você diz assim, esse pessoal é porque tem dinheiro, Simvaldo. Aí eles têm filho à vontade. Mas a gente no Brasil, não é por causa de dinheiro, irmãos. É estratégia missionária. E a campanha é, o Islã vai entrar na sua casa. Por quê? Porque nós vamos ser a maioria da população. Guarde essa data. 2050, o islamismo supera o número de cristãos no mundo, se o crescimento continuar na ordem atual. Em nome da missão que eles acreditam, eles constroem cultura, negócios, família, casamento, filho, taxa de natalidade. Eles estão comprando as empresas na Inglaterra. Dá um Google e pesquisa. Inglaterra, um país muçulmano. E as empresas crescem muito, tem dinheiro, tem grana do petróleo, tem os sheiks. Eles compram uma empresa e só trabalha quem se converter ao Islã. E o mundo vai ficando muçulmano. Eu não estou querendo entrar numa disputa de religião, fora disso, e nem querendo brigar para o cristianismo ser maior. Eu estou querendo sondar as nossas motivações. Porque eu converso com os irmãos assim nos corredores, e eles dizem, filho, Deus me livre de ter mais filho. Acho que aqui já foi, som, voltou. Eu chego com uns 3 e eu percebo, pessoal, tipo assim, essa irmã não é enfermeira? A minha esposa é enfermeira. Não tinha taxa de natalidade, não. Porque a gente casa só fazendo conta, meus irmãos, para ver se o dinheiro dá. As decisões são tomadas todas por causa do dinheiro. Há uma frase que você já ouviu: quando a necessidade bate na porta, o amor pula pela janela. Quem tem Deus como Alá, está dizendo, a gente faz filho, Alá dá sustento e a gente leva a mensagem para o mundo. O pessoal que tem Jesus como Deus, entre aspas, está dizendo assim, é muito caro casar. É muito caro ter filho. É muito caro contribuir financeiramente na igreja. Inclusive, uma pesquisa diz que nós não contribuímos nem com 1% dos nossos recursos para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Leandro Carnal, teólogo não, historiador, ateu, lançou um curso sobre os evangelhos, Wagner. Um ateu ganhando dinheiro, explicando sobre Jesus. E ele tem uma palestra que ele diz assim, nós brasileiros temos Deus na roupa, Deus é meu Senhor, Jesus é maravilhoso, e tá de boa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus na frente da casa, Salmo 23, que Djavan leu hoje, aberto na sala. As nossas capitais e estados são São Paulo, Salvador, Espírito Santo. Ou seja, o cristianismo está na nossa boca, nas nossas geografias, na nossa casa em cima da estante, na nossa camisa, no nosso boné, no carro. Tem um adesivo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do Leandro Carnal. Jesus só não está na nossa vida.
Ele está na nossa boca o tempo todo. Ah, se eu pudesse fazer uma interlocução com ele, eu diria, inclusive na sua, seu carnal. Jesus está na sua boca, você está ganhando dinheiro no Brasil, que é o maior país cristão do mundo. Jesus só não está na sua vida, irmão. E nem na minha, né? Ele podia responder, e nem na sua, né, Simvaldo? Eu ia dizer, é verdade. Porque hoje eu estava assistindo um jogo e buzinaram lá em casa. Eu falei, meu Deus do céu, domingo à tarde, quem é? Aí Luquinhas, desesperado, quem é? E a pessoa gritava da rua, Miriam. E ele voltou, pai, é um tal de Pi. Aí eu abri o interfone, quem é? É da Shopee. Eu não comprei nada na Shopee. Meu vizinho comprou. Ixi, se ele assistir. Eu falei, mas domingo à tarde, meu. Eu tava com aquele pijama, calor, não tava? Um pijama daquele que a esposa sempre diz, não usa esse pijama. Não uso. Só um short, irmão, desculpa. A gente tá em casa. E eu abri a porta, tipo assim, para receber um negócio aqui e entregar pro vizinho. Meio inquieto. Quando eu abro a porta, o cara fala, pastorzão, foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Ô, irmão, pai do senhor. Falei, desculpa os trajes aqui, irmão. Ô, pastorzão, que bom te ver, pastor. Eu não sei nem que alma depenada, irmãos. E eu voltei e eu fiquei pensando, a gente não consegue promover alegria em receber uma encomenda para o vizinho. A gente não consegue falar desse Cristo e apresentá-lo para um entregador da Shopee no domingo à tarde, de bicicleta, trabalhando pra caramba. 82% das pessoas que são minhas amigas estariam aqui hoje à noite se eu as chamasse. Mas eu não as chamei, porque de algum modo, o filho mais velho tomou conta do nosso coração. E a gente não entra para a festa. E a gente impede que outros entrem. Mas que bom que quem prega hoje é Felipe. Felipe é amigo dos cavalos. Felipe tem pressa. Felipe tem que correr. E eu termino aqui. Muita gente se converte nessa cidade. São batizados por Felipe. Tem que vir uma força-tarefa de Jerusalém, porque a igreja está crescendo. Aí vem Pedro e João. E quando Pedro e João oram e pregam, o pessoal é cheio do Espírito Santo. Aí tinha um mágico, e não vai dar tempo, o sermão era muito sobre o mágico. Esse mágico disse que se converteu, é batizado, mas depois não converteu coisa nenhuma. Ele queria pagar para Pedro e João ensinarem ele, fazer com que o Espírito Santo viesse sobre quem ele impusesse as mãos. É uma confusão. Pedro e João falam uma palavra dura para ele. E aí um anjo vem para Filipe e diz assim, Filipe, deixa essa igreja grande. Ah, de novo não. Eu estava lá em Jerusalém. Estava tudo indo bem. E eu tive que fugir por causa da perseguição. Agora é Deus que está me tirando. É. Deixa tudo e vai para onde? Para a faixa de Gaza. Ó. Desce de Jerusalém a Gaza. Vai lá, porque tem uma obra para ser feita lá. Filipe, como eu e você, eu acho que não queria muito ir. Mas ele obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Filipe vai, Júnior. No que Filipe vai, tá descendo numa carruagem. Leia-se. Fala um carrão bom aí para nós. Uma Mercedes. O que mais? Um carrão. É o cara que cuida do tesouro da rainha, meus irmãos. E que não podia casar para não roubar do tesouro da rainha. Tá vindo um carrão. De onde? De Jerusalém. É assim, é alguém num carrão vindo do culto, da igreja, do templo, do clero, do encontro com o sacerdote, sem entender nada. É isso que acontece no Brasil, domingo após domingo. As pessoas vão para a religião e voltam. E na grande maioria não entendem nada. Por que você diz isso, Simvaldo? Porque o Brasil continua pior a cada dia. Filipe chega em Samaria, Samaria melhora. Por que esse tanto de cristão? 90% de cristãos do Brasil estão indo para o culto domingo. Só podem estar voltando sem entender nada. Porque eles não fazem uma festa no Brasil. Fizeram do Brasil um palco de guerra, inclusive usando a religião. Isso é para outro dia.
Filipe está lá. E o anjo diz para ele assim: se aproxima do carro. Como é que eu estou de pé, cansado de ter vindo de Samaria até a faixa de Gaza? Sebo nas canelas, meu filho. Lembra o teu nome. Quem é você, Filipe? Eu sou amigo dos cavalos. Então, polichinelo. Corre, Filipe. E aí a gente fez algo parecido. A gente foi correr na Olívia Flores. E a gente correu com o pessoal para tentar anunciar o Natal para o pessoal. Mas é outra história. Corre, Filipe. E Filipe se aproxima do carro. Corre para o carro, intencionalmente, movimento, obediência. É o anjo que disse: o evangelho é a boa notícia de grande alegria. O E de evangelho é alegria. Ângelos é de mensageiro de anjo. Quem acolheu o evangelho agora é como um anjo de Deus que conta uma boa notícia, convidando Samaria para entrar na festa, convidando o eunuco religioso, rico, bem-sucedido profissionalmente, mas que foi para o culto e não entendeu nada. Ficou na porta da festa. E o evangelho diz: entra na festa. Como? Filipe do lado dele. Vai botando os textos aí para nós, Pablo, para a gente ver nos textos. Filipe se aproxima. E o cara está lendo o texto do profeta Isaías, irmãos. O cara está lendo Isaías 51. Você sabe o que está em Isaías 51? É o que a gente chama de proto-evangelho. É o evangelho no Antigo Testamento. Ele foi torturado, ele foi moído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está lendo a grande notícia do Deus que entregou o seu filho para morrer por nós numa cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Só que é lógico, é uma linguagem profética. É um texto de 800 anos atrás. E aí Filipe faz a pergunta que eu queria encorajar você. Eu sei que a chuva, o horário, as preocupações, mas deixa eu terminar com isso. Filipe diz assim: você entende o que você está lendo? Essa é a grande pergunta missional. A gente evangelizou a vida toda assim, ó, dando um panfleto para a pessoa ler o que a gente está lendo. Filipe não. Aquele que evangeliza na cidade, ele não impõe sobre o outro a sua cultura. Ele entra no carro do outro, na cultura do outro, na história do outro, mas para isso tem que correr com os cavalos. Dá trabalho fazer isso. O que você está lendo? Curiosamente, o cara está lendo a Bíblia, mas não está entendendo nada. O cara diz: como eu posso entender se não tiver ninguém para me explicar? Aí Filipe diz: quer que eu explique? Ele entra no carro, convidou Filipe para entrar. Filipe subiu no carro, sentou ao lado. Mas nós aprendemos o quê? Salmo 1. Bem-aventurado quem não se assenta na roda dos escarnecedores, quem não anda no caminho dos pecadores. Filipe está ao lado, do lado, e começa uma conversa. E Filipe, o texto diz assim, Paulo, que começando daquela parte da escritura, começando no assunto do outro, no que o outro está vivendo e lendo, naquilo que o outro não compreende. Ó, a passagem é essa, pode ir descendo aí, que vai dizer que, partindo daquela passagem da escritura, ele explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de quem, Dani? Filipe anuncia o Cristo. Filipe anuncia Jesus. Para a multidão dos Santo Dias. Para a pessoa que senta comigo no ônibus. No culto de domingo à noite, Ítalo. No Uber. No elevador. Na praia. Na chuva. Na estrada. Na fazenda. Ou numa casinha de sapê. Convidando as pessoas à luz do evangelho. Entra na festa. Ele creu, ele acreditou, e ele disse assim: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Filipe não fez apelo. Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Não. Filipe colocou Jesus diante do homem,
O homem é que disse, eu o quero. E em o querendo, eu quero ser batizado. Filipe o batizou. Sumiu da história daquele homem. E aquele homem seguiu seu caminho cheio de alegria. Eu termino com um só desafio. E hoje é um dia propício com essa chuva. Que o Senhor nos batize de novo com a alegria do Evangelho. Vírgula. E em nos batizando com esta alegria, que a gente não deixe ninguém de fora. É tanta alegria, é tanta vida de Deus. Eu entrei na festa, eu quero que todo mundo entre. Eu quero que todo mundo desfrute do amor de Deus, conhecendo a Deus como Ele é e desfrutando do que Ele pode fazer. Senhor, obrigado, meu Pai, por essa alegria. Essa alegria às vezes não desfrutada, às vezes guardada, às vezes desapercebida, às vezes esquecida por nós. Mas o Evangelho é a boa notícia de grande alegria, apesar de nós, apesar dos fenômenos do nosso tempo. E Filipe está aqui para dizer isso. Que o Evangelho não seja alegria apenas para Samaria. Que o Evangelho não seja alegria apenas para o filho pródigo. Que o Evangelho não seja alegria apenas para o eunuco. Mas que o Evangelho seja alegria para o meu coração, para o coração do meu irmão, para o coração da minha irmã. E em sendo para nós grande mensagem do teu amor, e por isso faz transbordar alegria, que a gente vá para essa noite chuvosa, para esse início de semana de terra regada pela chuva, com o coração regado de alegria e molhando, regando e encharcando outros corações, insistindo para que eles entrem também na festa. É a nossa oração, Senhor. Dá-nos uma vida e uma semana batizada da tua alegria, e que isso abençoe e traga para a festa muita gente, em nome de Jesus e para a glória do Pai. Amém, amém, amém. Deus abençoe, boa semana, boa cantina, cheios de alegria em nome de Jesus, amém.